na nave do templo, vão abrir as suas Bíblias, já sabem, na primeira epístola de Pedro. Para aqueles que estão nos visitando, nós temos o hábito de pregar série de sermões em um livro todo da Bíblia. A gente pega o livro no início e vai até o final dele. E nesses dias nós estamos pregando uma série de sermões na primeira epístola de Pedro. Nós chegamos ao capítulo 3. E hoje eu vou ler apenas um versículo no capítulo 3. É o verso 7. Primeira de Pedro, capítulo 3, verso 7. Eu leio, você acompanha silenciosamente. É sempre bom a gente lembrar que eu estou usando uma versão da Bíblia um pouco diferente da sua. Normalmente, nós usamos aqui a Almeida Revista e Atualizada, e eu estou usando para pregar esta série a Nova Almeida Atualizada. Mas são pequenas mudanças na linguagem, na fluência do texto e na tradução, às vezes. Diz o seguinte a passagem: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Mantenha a sua Bíblia aberta enquanto nós explicamos o sentido da passagem que lemos. Mas antes de explicar o sentido da passagem, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo que ilumine a todos nós para que possamos compreender bem o sentido daquilo que acabamos de ler. Senhor, obrigado pelo texto sagrado que temos diante de nós. Nós estamos convencidos de que não podemos compreender o sentido desta passagem de maneira espiritual, a menos que o Senhor nos ajude. Por isso nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em todos nós, enquanto explicamos e ouvimos a explicação desta passagem. Que o Espírito Santo trabalhe neste que fala, que o Espírito Santo trabalhe naqueles que ouvem, de tal maneira que a tua palavra seja viva, seja eficaz nos nossos corações, e que a tua palavra possa colocar em ordem, colocar no lugar aquilo que no nosso coração está em desordem, aquilo que está fora do lugar. Que o nosso coração seja reordenado pelo poder da tua palavra. Faz isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu inicio a explicação do texto chamando a sua atenção para um pequeno detalhe que nós temos aí. Me refiro ao termo igualmente. O texto que lhe diz: maridos, vocês igualmente. Esse pequeno detalhe, ele é muito importante, porque esse termo igualmente significa que o verso 7, que é o verso que lemos, ele não é um verso solto aí. O termo igualmente significa que esse versículo, esse verso 7, é parte de uma seção maior.
ele é parte da instrução que Pedro vem oferecendo desde o verso 11 do capítulo 2. Lá no verso 11 do capítulo 2, Pedro inicia uma sessão. Depois de se dirigir aos cidadãos crentes na sua relação com o Estado, ele se dirige aos servos crentes na sua relação com seus senhores, seus patrões. Em seguida, ele se dirige às esposas crentes. E quando chega aí no verso 7 do capítulo 3, ele diz: igualmente os maridos. Então, da mesma forma que ele se dirigiu aos cidadãos, da mesma forma que ele se dirigiu aos servos, da mesma forma que ele se dirigiu às esposas, igualmente ele se dirige agora aos maridos. Então, esse verso não é um verso solto aqui. Ele é parte desta grande sessão que tem início lá no verso 11 do capítulo 2. Então, agora ele igualmente se dirige aos maridos. Embora Pedro tenha mudado o foco agora para os maridos, o assunto é o mesmo. Desde o início da passagem lá da sessão, verso 11 do capítulo 2, Pedro vem se esforçando para ajudar os seus leitores a cumprirem os seus papéis naquela situação adversa em que eles se encontravam naqueles dias. Então, o assunto de Pedro é: ele ajuda os cidadãos na sua relação com o Estado, cumprir o seu papel de cidadão. Ele ajuda os trabalhadores, os servos, a cumprirem o seu papel no trabalho. Ele ajuda as esposas a cumprirem o seu papel no lar, no casamento. E, igualmente, ele agora quer ajudar os maridos a cumprirem bem o seu papel. Então, hoje o foco são os maridos. E o que Pedro tem a dizer aos maridos, hein? O que o Espírito Santo, por meio de Pedro, tem a dizer aos maridos nesta noite? Preste bem atenção. Pedro diz que os maridos devem viver a vida comum do lar. Vou repetir. O que o Senhor quer de você, marido? Que você viva a vida comum do lar. Está aí. O que significa viver a vida comum do lar? Irmãos, a expressão vida comum do lar envolve compartilhamento de responsabilidades, compartilhamento de deveres. Isso significa que o marido cristão não deve ser um marido ausente. Não deve ser um marido distante da vida familiar. Ele deve viver a vida comum do lar. Isso significa que ele deve ser um participante ativo, um participante intencional da vida familiar. Então, essa é a primeira coisa que o Senhor está dizendo para você, marido. Viva a vida comum do lar. Não seja ausente. Não seja indiferente às coisas que acontecem no lar. Seja intencional. Pergunta é: você está vivendo a vida comum do lar? Deixe-me ser mais específico.
Você participa da reunião de pais da escola do seu filho? Você sabe o nome da professora dos seus filhos? Você procura saber como está o desenvolvimento dos seus filhos na escola? Você procura saber como foi o dia da sua esposa quando você chega em casa depois do trabalho? Ou a sua esposa está carregando todo o fardo sozinha? Você entende o que é viver a vida comum do lar? É não ser ausente, é não ser indiferente, é viver o compartilhamento das responsabilidades e dos deveres. Mas Pedro diz mais. Pedro não diz apenas que você deve viver a vida comum do lar. Ele diz que você deve viver a vida comum do lar com discernimento. Esse é um detalhe importante. Viver a vida comum do lar com discernimento. Que discernimento é esse? Viver a vida comum do lar com discernimento de quê? Irmãos, certamente o que Pedro está dizendo aqui é que você deve viver a vida comum do lar com discernimento do seu papel na vida conjugal. Notem que Pedro diz que a mulher é a parte mais frágil da relação conjugal. Logo, fica subentendido aqui que o marido é a parte mais forte da relação conjugal. Portanto, o papel do marido está ligado ao fato de ser ele a parte mais forte da relação. Eu sei, dizer que o marido é a parte mais forte da relação deixa as feministas de cabelo em pé. Que negócio é esse de dizer que nós somos a parte mais frágil? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Mas deixe-me adiantar e dizer o que Pedro não está dizendo aqui. Pedro não está dizendo que a mulher seja menos digna que seu marido. Até porque, neste mesmo versículo, Pedro diz que a mulher é co-herdeira com o seu marido da mesma graça de vida. Ou seja, ela foi comprada pelo mesmo precioso sangue de Cristo Jesus. Como diz Paulo, em Cristo não há homem, não há mulher, somos um em Cristo. A esposa não é menos preciosa para Deus que seu marido. E nós sabemos, pelo ensino geral da Escritura, que tanto homem quanto mulher foram coroados de glória e honra na sua criação. Ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, Pedro, quando diz que o homem é a parte mais forte e a mulher a parte mais frágil da relação, ele não está ensinando aqui que a mulher seja menos digna. Não é isso. Além disso, ao dizer que a mulher é a parte mais frágil, Pedro não está dizendo que ela seja intelectualmente menos dotada. Não é isso também. Aliás, em muitos aspectos, Deus deu às mulheres uma percepção das coisas muito mais aguçada que os homens. Em muitas áreas, a mulher é muito mais perspicaz. Então, Pedro não está dizendo aqui que a mulher seja intelectualmente mais frágil. Então, em que consiste a fragilidade da mulher? Eu creio que a terminologia que Pedro usa aqui nos dá uma pista. Literalmente, Pedro está dizendo aqui, se você ler no grego,
Pedro escreveu lá que a mulher é o vaso mais frágil. É claro que os tradutores não traduzem literalmente para facilitar a compreensão do leitor. Mas o que o Pedro está dizendo aqui é que a mulher é o vaso mais frágil. Essa terminologia, vaso, ela é usada no Novo Testamento, em outros lugares, para se referir ao nosso corpo. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, lá na primeira epístola, capítulo 4, verso 4, Paulo falando ali da pureza sexual, ele diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. É claro, a tradução não coloca vaso. Algumas traduções colocam que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Ao traduzir vaso por corpo, os tradutores estão facilitando a compreensão, porque Paulo não está falando de vaso literalmente, ele está falando do uso que nós fazemos do nosso corpo. Não é? Podemos usar a nossa sexualidade de maneira pura ou de maneira impura. Então, quando Pedro fala que a mulher é um vaso mais frágil, provavelmente ele tem em mente a sua estrutura física. Ele está dizendo que a estrutura física da mulher é mais frágil. E fica subentendido que Pedro está dizendo que a estrutura física do homem é mais forte. E ele está dizendo isso porque o papel que Deus deu ao homem na relação conjugal está relacionado com esta força física que o Senhor lhe deu. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo que você, marido, precisa viver a vida comum do lar com esse entendimento. Viver a vida comum do lar com esse discernimento. Deus lhe deu uma estrutura física mais forte e não foi por acaso. Isso tem a ver com o seu papel no casamento. Você precisa ter esse discernimento, o marido precisa entender que não foi por acaso que Deus lhe deu a estrutura física mais forte. Essa estrutura física mais forte tem a ver com os seus papéis. É por isso que Deus deu ao homem maior força física do que a mulher, para que ele cumpra certos papéis na relação conjugal. Por exemplo, para que sobre ele recaia o maior peso e a maior responsabilidade com a provisão da casa. É por isso que Deus deu ao homem uma estrutura mais forte, fisicamente falando. Ele foi projetado para ser o provedor. Irmãos, isso não significa que a mulher não possa trabalhar fora, não possa ajudar na provisão do lar, não é isso. Nós sabemos que, por uma série de razões, muitas dessas razões são razões legítimas, as esposas às vezes precisam ajudar a prover para o lar. Mas o marido precisa viver a vida comum do lar com o entendimento de que ele foi projetado para ser o provedor. Mas além de provisão, a maior força física masculina significa que ele foi projetado para ser o protetor da sua esposa. É por isso que Deus lhe deu uma estrutura mais forte. Não apenas provisão, mas proteção.
Deus lhe deu, marido, maior força física para que você proteja a sua esposa. Você precisa viver a vida comum do lar com esse discernimento. Nós vivemos num mundo onde o pecado entrou, e depois que o pecado entrou, as coisas não funcionam mais como Deus projetou. As coisas não funcionam mais como eram para ser. Muitos maridos usam essa estrutura mais forte, a força física, não para proteger, mas para sobrepor, para subjugar, para humilhar, para abusar da esposa. Isso é resultado do pecado, não era para ser assim. Se você usa a sua maior força física para abusar da sua esposa, você não está vivendo a vida comum do lar com discernimento, meu irmão. Você não entendeu o seu papel. Você não discerniu porque é que Deus lhe deu uma estrutura física mais forte. Deus lhe deu uma estrutura física mais forte para você ser o protetor da sua esposa. Não é para você abusar dela. Não é para você fazer dela a sua escrava. Mas é para você cuidar e protegê-la. Então, viver a vida comum do lar com discernimento significa viver a vida comum do lar com o entendimento de que o seu papel dado por Deus é de provedor, é de protetor da sua esposa. Mas Pedro diz mais. Ele diz que o marido deve viver a vida comum do lar dando honra à sua esposa. Além de prover, além de proteger, você é chamado, marido, a honrar a sua esposa. Honra significa valorização, significa reconhecer o valor, reconhecer a dignidade da sua esposa. Aqui nós percebemos, irmãos, que ao dizer que a esposa é a parte mais frágil da relação, Pedro não está fazendo juízo de valor. Isso não significa desvalorizar a mulher, dizer que ela é a parte mais frágil. A fragilidade dela não significa menor valor. Pense comigo. Qual utensílio é mais frágil? Um copo de plástico ou uma taça de porcelana? Qual que é mais frágil? A taça de porcelana. E qual que tem maior valor? Então fragilidade não significa menor valor. Percebe? Então, quando Pedro diz que a mulher é a parte mais frágil, ele não a está desvalorizando. E o marido aqui é então chamado a honrar a sua esposa. Marido, você desonra a sua esposa? Deixe-me ser mais específico aqui. Quando você a trata, por exemplo, como se fosse um ser inferior. Por exemplo, quando você deixa de considerar a opinião da sua esposa, você está desonrando a sua esposa. Você está dizendo que, sem palavras, ela não tem nenhuma contribuição a oferecer. Deve ficar calada, é melhor, é mais sábia. Isso é uma desonra. E deixe-me dizer, não é apenas a sua esposa que está sendo desonrada nesse caso. O próprio Senhor está sendo desonrado. Afinal de contas, a sua esposa é a auxiliadora que Deus lhe deu. Então,
Quando você deixa de considerar as opiniões da sua esposa, você está desconsiderando o auxílio que Deus lhe deu. Ouça sua esposa, irmão. Ela é uma auxiliadora que Deus lhe deu. Considere o que ela tem a dizer. Isso não significa que você está sendo liderado por ela, mas significa que você está aberto para receber sabedoria que vem de Deus por meio dela. Normalmente o marido não dá o braço a torcer, não, sabe? Eu sou marido e eu sei, o orgulho não deixa. Mas todo marido sabe o que é quebrar a cara por não ouvir a sua esposa. Você já quebrou a cara? Já se deu mal por não ter ouvido a sua esposa? Eu já. E o pior é que ela olha para mim com aquela cara assim, eu avisei, né? Então você desonra a sua esposa quando você deixa de ouvi-la. Eu sei. Você vai dizer, reverendo, você não conhece a minha esposa. Conheço a minha. Não existe esposa perfeita. Toda esposa tem as suas fraquezas, tem as suas falhas. Quer saber de uma coisa? Nem a esposa de Jesus é perfeita. Mas mesmo assim, ele amou a sua noiva e morreu por ela, para torná-la perfeita. A igreja não é perfeita, mas Jesus a ama, cuida dela para aperfeiçoá-la. Então ajude a sua esposa com paciência, com graça, a ser aperfeiçoada. Ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Você desonra a sua esposa também quando você trata a sua esposa apenas como um objeto de prazer sexual. Você desonra, irmão. Eu sei, a Bíblia diz que o marido e a mulher devem satisfazer os desejos sexuais um do outro. Eu sei disso. Mas a sua esposa é mais do que um objeto de prazer a ser usado na cama. Sua esposa é uma pessoa, feita à imagem e semelhança de Deus. Não é um pedaço de carne só para ser usado. É uma pessoa a ser compreendida, amada, cuidada, protegida e não usada como se fosse um objeto. Tratar a sua esposa como objeto de prazer sexual é diminuí-la, é desonrá-la. Então, a palavra de Deus para você, marido, hoje é: viva a vida comum do lar com discernimento, honrando a sua esposa. Finalmente, Pedro diz, veja como é que Pedro termina o verso: agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Qual é o sentido destas palavras de Pedro aí, hein? Que interrupção das orações é essa? Irmãos, não é fácil saber exatamente o que Pedro quer dizer com essa interrupção das orações. Há quem entenda que Pedro esteja aqui pensando naquelas orações que o marido e a mulher fazem juntos. Então, Pedro estaria dizendo que, tratando mal a esposa, o relacionamento conjugal fica estremecido e causa uma interrupção nas orações do casal. Alguns acham que é isso. Não sei. O dia que a gente encontrar com Pedro, a gente pergunta, não é? Outros acham que Pedro tem em mente aqui as orações do marido somente. Então, nesse caso aqui, significaria que
o pecado de tratar mal a esposa causaria esfriamento espiritual no marido. E com isso ele perderia o desejo, a capacidade de orar. Alguns acham que é isso que Pedro está dizendo. Não sei. Mas uma possibilidade de interpretação que muito me atrai é considerar que Pedro esteja pensando aqui naquela ajuda que o marido crente precisa da parte do Senhor para cumprir o seu papel. Nenhum marido é capaz de cumprir o seu papel na sua própria força, com seus próprios recursos. Ele precisa da ajuda do Senhor. Pedro está se dirigindo aqui a maridos crentes. Ele pressupõe que são maridos que oram. E notem o que Pedro diz. Agindo assim, depois de falar que o marido deve tratar a sua esposa com honra, deve protegê-la, deve cuidar dela, ele diz, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Aqui temos uma oferta de ajuda para o marido que estiver agindo assim. Agindo assim, marido, Deus vai ouvir as suas orações. O que Pedro está dizendo aqui, se eu estiver certo na minha interpretação, é que a ajuda do Senhor vai encontrar você no caminho da obediência. Se você estiver se esforçando para fazer isso, pode contar com a ajuda do Senhor. Agindo assim, as suas orações não serão interrompidas. A ajuda do Senhor vai encontrar você no caminho da obediência. Acho que aquele episódio na vida de Abraão ilustra esse ponto. Você conhece aquele episódio em que Abraão, ou Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque. Lembram? Enquanto estão subindo lá para o monte do sacrifício, Isaque diz, pai, nós estamos indo prestar culto a Deus, estamos indo para sacrificar ao Senhor, estamos levando lenha, cutelo, fogo, mas e o cordeiro? Esquecemos o cordeiro. Abraão diz, o cordeiro, filho, Deus proverá para si. E Abraão foi obedecendo a Deus. E o socorro do Senhor encontrou Abraão enquanto ele se esforçava para obedecer a Deus. A ajuda vai encontrar você no caminho da obediência. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Meu casamento, Senhor, não aguento essa mulher. Casei com uma pessoa muito difícil. Se você não estiver fazendo isso, que Pedro disse aqui, talvez Deus não vai ouvir a sua oração. A ajuda virá na medida em que você estiver se esforçando para fazer o que o Senhor pediu a você para fazer, mandou você fazer. Outro fato ilustra isso. Jesus estava lá na sinagoga de Cafarnaum. Havia um homem com a mão mirrada, aleijado assim. Jesus falou com ele, levanta sua mão. Bom, ele podia dizer, senhor, o senhor está me tirando? Levantar a mão. Eu não consigo. Minha mão é aleijada. Mas a Bíblia diz que ele se dispôs a fazer o que não podia fazer por si mesmo. E na medida que ele se dispôs a fazer, ele fez o que não podia fazer na força que o Senhor supre. Percebe? Agindo assim, você vai ter a ajuda do Senhor. Agindo assim,
as suas orações não serão interrompidas. A ajuda do Senhor vai encontrar você no caminho da obediência. As suas orações serão ouvidas enquanto você se esforçar para ser o marido que Deus deseja. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Acho que é isso que Pedro está dizendo. Essa é a minha interpretação. Irmãos, os puritanos do século XVII eram grandes pregadores. E uma lição dos puritanos sobre a pregação, uma lição com a qual eu concordo, é que o pregador deve pregar antes para si mesmo. John Owen, um dos maiores teólogos puritanos do século XVII, dizia que o pregador deve se alimentar daquilo que ele prega antes de alimentar outros. Ele insistia que o sermão deveria primeiro impactar a vida do pregador, servindo como instrumento de autoconhecimento e de arrependimento para ele mesmo. Estou dizendo isso, irmãos, porque eu quero fazer uma confissão a vocês. Ao estudar esse versículo durante a semana para preparar esse sermão, eu fui muitas vezes impactado, eu fui muitas vezes humilhado pela palavra do Senhor. Eu não sou aquele marido que eu deveria ser. Mas aqui tem consolo. É muito bom saber que o Senhor ouve as orações daquele marido que deseja obedecê-lo. É muito bom saber que o Senhor não requer de nós aquilo que Ele não está disposto a nos dar. É muito bom saber que a ajuda dele vai nos encontrar no caminho da obediência. Se você sair daqui disposto a ser um marido melhor, ele vai ouvir as suas orações. Fazendo isto, não serão interrompidas as suas orações. Meu irmão, tem esperança para nós. Tem consolo para nós. O Senhor não exige de nós aquilo que Ele não está disposto a nos dar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, os maridos da nossa igreja. Amém.